Você é agricultor, tá com alguma dúvida por não ter pago o INSS, vai ter direito à aposentadoria? Fica comigo aqui que eu vou explicar essa situação para você, tintim por tintim. Bom, esse agricultor, ele não paga INSS, não paga, eventualmente ele até paga a instituição de classe dele, o sindicato, ele até paga uma organização, né? Mas isso não dá direito à aposentadoria. Esses pagamentos são para manutenção da instituição. O que dá direito à aposentadoria é eles provarem que exercem atividade rural e principalmente com a família. E aí sim, aí a gente vai lá, o cidadão tem empréstimo no Banco do Nordeste para fazer uma reforma de cocheira, de uma cerca, ele tem aquelas cisternas, aquelas placas de cimento, aquelas cisternas que o governo andou dando, aquelas de plástico, né? Faz aração de terra pela prefeitura, com as máquinas da prefeitura, ele recebe cimento, ele é cadastrado nos órgãos da agricultura familiar, ele vende produto agrícola para as merendas das prefeituras, esses sistemas de aquisição de produtos da agricultura familiar. Então tudo isso vai ser fundamental para uma prova de que é agricultor. Agora veja, o ambiente onde o agricultor desempenha a atividade dele, ele castiga a biologia humana. Então ele se queima, ele enrugece a pele, encaleja as mãos. Então tudo isso vai ser levado em consideração quando ele vai provar que é agricultor e aí ter direito a todos os benefícios previdenciários das outras pessoas. Então, aposentadoria por idade, auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, eventualmente uma possibilidade de reabilitação profissional. Então, todos os direitos previstos no Sistema Geral de Previdência, que é gerido pelo INSS, os agricultores têm, eles provam essa qualidade de segurado especial exatamente nesses nortes que passei aqui agora. Além de provar que ele é agricultor, ele tem que provar um tempo mínimo. Então, o agricultor, quando ele vai se aposentar por idade, ele tem que estar os últimos 15 anos na roça. Ele não é agricultor desde nascença, escuto muito isso. Nasci e me criei na roça, lá atrás. Aí depois deixou de ser. Não é agricultor para os parâmetros do que a legislação precisa. Ele tem que ser agricultor os últimos 15 anos da data que ele completou a aposentadoria. Veja, isso já foi muito rígido, viu? O judiciário era muito rígido, o INSS era muito rígido nisso. Houve uma flexibilização. Então, eventualmente, ele pode ter tido ali um período de carteira assinada nos 15 últimos anos, aí ele completa com um tempo para trás, mas tem que bater os 15 anos. Então, se ele bater os 15 anos, aí vai. Aí ele prova, através desses documentos, espaçadamente nesses 15 anos. Aí vamos lá, um homem, suponhamos, recebeu um auxílio doença quando ele tinha 40 anos de idade, recebeu por 2 meses, como agricultor. Aos 43, 45 anos de idade, ele fez um empréstimo no Banco do Nordeste, como agricultor. Aos 50 anos de idade, ele fez uma aração de terra pela prefeitura. Aos 54 anos de idade, ele recebeu cimento da prefeitura para plantar. Aos 58, 60 anos de idade, ele foi atendido no PSF lá do posto dele e houve lá um reconhecimento de que ele era agricultor. Recebeu uma cisterna, umas caixas d'água daquela que o governo andou dando. Então tudo isso, espaçado nesse tempo, vai provar exatamente que ele era agricultor. Claro, eventualmente vai precisar de testemunha, ele vai prestar as informações e ser questionado sobre atividades rurais. Então tudo isso vai montando a percepção que ele desempenhou a atividade de agricultor e aí tem direito a benefício previdenciário. Veja, esse tempo de 15 anos, que a gente chama carência, ele é reduzido quando o benefício for por incapacidade. Então, o agricultor que tem um problema de saúde, e aí vai precisar de um benefício previdenciário, ele precisa provar apenas 12 meses, que os últimos 12 meses foram desempenhados como agricultor. Algumas doenças e um acidente de trabalho dispensa essa prova de 12 meses. Provando um mês, provando uns 2 meses ali, também se enquadra como agricultor. Então, tudo isso precisa ser bem analisado, porque o benefício é igual a um trabalhador urbano que gera no mínimo R$ 1.621 por mês. No ano, 21.073, 20 e 30 anos, R$ 500 milhões. Porque muitos pedidos são indeferidos como agricultores, que muitas vezes se indeferem pedidos de benefícios rurais por falta de documento. Algumas pessoas acham, principalmente o agricultor, que só, doutor, olha, se precisar, a quantidade de testemunha que precisar eu tenho. Não vale. Testemunha é uma das provas. E até o testemunho, viu, precisa ser de qualidade. Suponhamos você é agricultor, aí leva para lá uma pessoa que não é agricultora. Ela não sabe exatamente como é a sua atividade, o que você planta. Aí ela vai dizer assim, eu sei que ela é agricultor. Aí o juiz pergunta a ela, como é que você sabe? Então, porque eu sei que ela é agricultor, certo? Onde é que ele planta?
O que é que ele planta? Qual o tamanho da terra que ele planta? Então, uma testemunha adequada é alguém que é agricultora, que entende, eventualmente um vizinho de roçado. Isso é ideal. Senão, a justiça fica sem parâmetros de provas adequados para dar uma decisão. Então tem que ir com boa testemunha. Papéis adequados, que muitas vezes a pessoa tem um papel e não levou. Eu ganhei um benefício uma vez porque foi feita uma matéria num jornal de grande circulação e na matéria a filha disse que a mãe era fulana de tal, agricultora. Eu lembro de outro caso que nós ganhamos uma pensão por morte de uma viúva que foram entregar defensivos agrícolas lá na casa dele, barragem para matar pragas, e aí tem um recibo de nota fiscal a companheira assinando. Então veja a multiplicidade de possibilidades. Tem que ter papel, tem que ter testemunha. Outra coisa, veja, a aparência do agricultor. Porque 15 anos na roça, sol, chuva, vento, poeira, 10 horas por dia, castiga a biologia humana. Então, isso tudo tem que estar presente. Então, a aparência do agricultor é fundamental. Então, tem que ter uma aparência interessante. Às vezes, o pessoal, desavisadamente, se enfeita para ir para uma audiência. O que é importante é ir natural, como é mais ou menos ela no trabalho da roça, que é o que o juiz quer saber. Ele não vai lá. É a pessoa que vai falar com o juiz. Ela desfez a aparência da agricultora. Botou a melhor roupa, cortou as unhas, pintou a unha para falar com o juiz. Quando no ambiente dela, ela não pinta a unha, não tem como manter a unha limpa, né? Arranca uma caixeira, quebra milho. Não é enrolar a justiça. É o ambiente natural dela. Aí o juiz faz 20, 30 audiências num dia, não tem condições de olhar adequadamente aquelas características que o ambiente dela a transformou, né? Então, aparência é fundamental, documento é fundamental, testemunha é fundamental. A própria pessoa falar, ela até entende de roça, mas, sei lá, talvez fique nervosa lá no ambiente. E veja, sabe o que eu percebo também? Muitas vezes, ou a pessoa, entre aspas, enfeita para mais ou enfeita para menos. Suponhamos. Aí o juiz pergunta, qual a lucratividade que você tem? Qual o lucro que tem num ano bom de inverno em termos de saco de milho? Aí ela diz demais. Para provar que, para dizer que é agricultora. Se perdeu nisso aí. Então, no ano bom de inverno, aí ela diz a exceção. Vamos dizer a média. Nem para mais, nem para menos. Porque também se for pouco, não sustenta um ser humano, o juiz pode entender que ela vive de outra coisa, quando não vive. Então, saber falar adequadamente, testemunha também adequadamente, a aparência adequada, documentação razoável. Então, tudo isso faz ganhar ou perder. Então, precisa estar bem ciente disso aí, porque se perder na justiça e transitar em julgado, não tem mais jeito. Você é agricultor, tem que ter como objetivo, se já está próximo a essas idades ou se tem alguma situação aí de incapacidade se apresentando para você. Olha a documentação, se analisar sobre essas perspectivas de que lhe falei agora e claro, procurar um bom profissional, porque os valores envolvidos aí justificam isso. Então, se perder, talvez não tenha mais jeito. Se você achou isso interessante, se fez sentido para você, entre em contato aqui com nossa equipe, para que a gente possa dividir essas suas perspectivas e, eventualmente, suas apreensões, para que isso, no final das contas, termine bem.